Olá, tudo bem? Esse é o canal Ciência Clandestina. Em um dos vídeos falamos sobre teorias de currículo. Demos uma introdução do que seriam essas teorias e chegamos a um ponto onde estávamos tratando do currículo como tendo uma criação ou uma construção no discurso, no sentido de que não existe um currículo pronto a ser descoberto, e sim diferentes noções ou discursos sobre o currículo. O que quero que você relembre, jovem distorcido e querida ciborgue do outro lado da tela, é que uma das frases que tiveram ênfase no último vídeo foi: o currículo cria identidades. Eu lembro que você falou sobre isso. Porém, não lembro de tudo, mas beleza, você vai falar do currículo de novo então? Não, vamos falar da segunda metade da frase, identidades, ou identidade. Por exemplo, você se define como homem, certo? Sim, eu me defino como homem. E o que diferencia você de uma mulher, por exemplo? Quais são as características e comportamentos que podem ser caracterizados como comportamentos restritos ou específicos de homens e quais comportamentos são caracterizados como restritos ou específicos de mulheres? Quando você faz essa pergunta, algumas coisas me vêm à mente. Por exemplo, homens são caracterizados por terem barbas e bigodes grandes. Homens bebem bebidas fortes, enquanto mulheres gostam de bebidas um pouco mais fracas. Têm o cabelo comprido e rosto sem pelos. Homens são caracterizados também por serem mais fortes fisicamente e são racionais, ou seja, usam mais a razão para decidir as coisas. Enquanto mulheres são um pouco mais fracas fisicamente, mas possuem sentimentos mais aflorados. Pensam mais com o coração e por isso elas que cuidam dos filhos, e os homens que, no geral, trabalham. Então você se caracteriza por tudo que disse sobre os homens, é isso? Não, tudo isso aí não. Eu ainda não tenho barba, eu não gosto muito de bebidas fortes e nem sou tão forte assim fisicamente. Me considero bastante racional, mas eu choro com facilidade também. Há uma outra coisa que caracteriza o homem, por exemplo, é o cavalheirismo. Eu quero ser um homem cavalheiro. Acho que esses comportamentos devem voltar. Hoje os homens não são cavalheiros como antigamente, né? Mas não é necessário tudo isso para ser um homem, é? Você acha que é necessário? Eu tô aqui apenas para fazer um pouco de política e causar discórdia em algumas ideias consideradas bem consolidadas e imutáveis. Vamos discutir um pouco da sua fala anterior a essa, jovem distorcido. Podemos notar esses símbolos que estão presentes na sua fala no nosso cotidiano. Por exemplo, o bigode e a barba, as bebidas fortes, são símbolos ainda muito presentes em alguns âmbitos, usados como identitários de um verdadeiro homem. São símbolos que tentam estabelecer uma masculinidade, criar uma ideia de homem. Enquanto o cabelo comprido, o rosto sem pelos, bebidas mais fracas são símbolos de uma suposta feminilidade. São então símbolos que buscam representar as mulheres. Podemos dizer então que a identidade possui fatores simbólicos. Os símbolos do que é um homem podem ser uma bebida forte, um bigode, uma barba grande, como já dizemos. Um outro dualismo representado na sua fala é a força física, sendo colocada como sendo maior nos homens, logo, uma característica da masculinidade. Mas espera, eu não disse que era melhor ou pior, eu apenas disse que mulheres são mais fracas e não sou eu que estou dizendo, é a biologia. É como dizer que mulheres possuem mais habilidades para serem mães do que trabalharem fora de casa. Isso é característico de uma construção de identidade buscando uma essencialidade, ou seja, supostamente existe uma essência biológica que faz com que determinadas características sejam estritamente masculinas ou femininas. Busca-se então uma afirmação da identidade masculina e feminina a partir dessa ideia de biologia. Existe ainda na sua fala uma outra forma de afirmação identitária essencialista, que, como eu já disse, está relacionada com uma essência, como se em algum lugar existisse algo que diz o que é ser uma mulher e o que é ser um homem, o que é ser feminino e o que é ser masculino. Quando você diz que pretende seguir uma ideia, um exemplo de homem cavalheiro, e que esse sim é o ideal a ser alcançado, visto que os homens não são mais cavaleiros como antigamente, há uma busca por uma afirmação histórica. Devem os homens então voltarem a ser cavalheiros? Perdemos essa nossa característica tão importante? Você consegue notar que há uma tentativa de afirmação de identidade a partir da história aqui? Sugerindo que em um tempo muito distante os homens eram verdadeiramente homens, e com o decorrer da história isso foi se perdendo, como se a nossa essência fosse se perdendo no meio do caminho. É uma afirmação a partir da história, a partir de uma essência do que é ser um homem de verdade. Podemos colocar essas duas formas de afirmação identitárias em uma mesma linha, a linha essencialista. Existe então uma essência do que é ser um homem e existe uma essência do que é ser mulher, seja ela histórica ou biológica. Quer dizer então que quando você disse no vídeo do currículo que nossas identidades são construídas, você estava querendo dizer isso? E que buscamos construir nossa identidade a partir de uma diferença homem e mulher e que existe uma linha essencialista que tenta buscar na história ou na biologia afirmações para a formação de determinada identidade? Pode ser, mas não existe somente essa linha de pensamento. Essa é uma forma de se olhar para o mundo. Nossa, mas você é muito comunista mesmo. Que diferença isso faz? Que diferença faz se a gente tem uma identidade ou outra? Homens e mulheres são iguais perante a lei, não são?
Então pronto, não tem por que se preocupar com essas coisas, se na prática não vai fazer diferença nenhuma. O que você está tentando fazer é me doutrinar para eu pensar de determinada forma. Fala pra mim, que consequências ruins isso pode trazer? O máximo que eu posso fazer aqui é mapear, segundo algumas estudiosas, injustiças que essa forma de representar a identidade pode trazer. Por exemplo, a dualidade que expressa o homem como racional, que pensa com a cabeça, como você colocou, enquanto a mulher teria um pensamento irracional, com o coração, fez com que os homens, utilizando de mais outros argumentos, se achassem no direito de criar uma hierarquia política e social que os mantivesse no topo, enquanto as mulheres ficavam na parte de baixo, tendo que aceitar que os homens brancos, heterossexuais e burgueses tomassem como decisões que levariam a sociedade ao seu ápice. Os homens desde sempre estiveram a maior parte dentro da política. No Brasil, segundo o IBGE, estimava-se que a população feminina representava 51,8% da população total brasileira, porém possuíam em 2018 uma representatividade de menos de 15%, ou seja, os outros mais de 85% de pessoas que nos representam na política são homens. Isso é efeito direto dessa afirmação identitária masculina. Essas identidades são criadas também através dos símbolos. Esses símbolos são representações de determinadas identidades que criam determinadas posições de sujeito. Essas posições de sujeito são posições que tomamos conscientemente ou inconscientemente que representam quem somos. Por exemplo, na escola sempre há divisões entre meninos e meninas. Muitas escolas separam banheiros, formas de se vestir, criam discursos voltados para meninas e discursos voltados para meninos. Esses símbolos que representam uma ou outra identidade são colocados de maneira consciente ou inconsciente, de forma a fazer com que os alunos tomem determinadas posições de sujeito. Quando em um livro didático uma mulher aparece representada como enfermeira e um homem como médico, ou quando em um livro de ciência só existem homens cientistas, são criados símbolos de representação que criam significados. E é por intermédio desses significados que damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos. Esses significados representam aquilo que somos e aquilo que podemos nos tornar. Nossa, que bagunça que você fez, mas eu acho que eu entendi. Se eu acreditar em você, estou acreditando que existem posições que são tomadas pelos indivíduos, consciente ou inconscientemente, que criam significados para representar aquilo que eu sou e aquilo que o outro é, certo? Assim, esse é um caminho possível. Como assim um caminho possível? Não é assim que funciona? Essa é uma das formas de olhar, que os significados são cristalizados, que eles existem e só precisamos internalizá-los para estarmos em determinada posição de sujeito. É como se a história estivesse dada, a biologia estivesse dada. A gente só precisaria tomar essas posições, assumi-las. Mas existe ainda uma outra forma de olhar para essa questão da identidade, uma outra linha, diferente da essencialista, a linha de pensamento não essencialista. Tá bem, mas se isso é tão fácil de perceber, por que isso ainda não acontece? Porque isso já é estruturado e estruturante na nossa sociedade. Nossas relações estão inseridas nisso. Essa hierarquia criada com o sexo masculino no topo já é considerada normal. Porém, existem grupos de mulheres desde anos atrás que vêm provocando essa estrutura. Isso causa rompimentos e reestruturações nas redes onde estão imersas essas relações. Entretanto, essas atitudes tomadas por esses grupos de mulheres causam aversão de grupos de homens que sentem que suas posições de privilégio estão sendo ameaçadas, afirmando até que essa é uma posição de privilégio que não existe, e que é uma forma de discurso para deslegitimar os homens, como se os homens e as mulheres tivessem as mesmas oportunidades. Esse é um dos principais motivos do porquê os homens não assumem sua responsabilidade sobre essa estrutura e tentam modificá-la de forma que seja plural, de maneira que seja possível às mulheres e a outros grupos desprivilegiados ascenderem e poder chegar a posições de hierarquia que hoje são destinadas a homens brancos heterossexuais. Eu não sei o que dizer sobre isso, eu preciso pensar mais para tomar uma posição, mas em algum lugar dentro da minha cabeça parece fazer sentido. Não sei. Ainda sinto que você está tentando me doutrinar, colocar em mim essa sua opinião e me usar como massa de manobra. Mas existe uma outra ideia ainda, né? Você disse que tem uma outra linha, ou qualquer coisa assim. Só para enfatizar e responder a sua fala, eu não estou tentando impor nada sobre você. Estou apenas colocando aqui uma outra forma de pensar que sequer é minha. Eu ali ia construir a partir de outras autoras e autores que inclusive estão na descrição desse vídeo. Mas voltando, existe sim. Existe uma linha não essencialista que vai justamente criticar essa ideia cristalizada e enraizada que sugere a existência dessa essência. E dizer que o mundo não é bem assim, que a identidade é a todo momento construída e desconstruída. Mas não acho que vale a pena nos estendermos mais, visto que talvez tudo isso será esquecido por você. Entendemos bastante a ideia de hoje e o vídeo já está muito longo. Deixemos para uma próxima oportunidade. Então você vai simplesmente me deixar assim, sem concluir o raciocínio. Aí que tá, não tem conclusão de raciocínio.
Não tem nada certo que vai dizer como as identidades são criadas ou tomadas. O que temos são ações e negociações influenciadas por muitos sujeitos e até objetos, que vão aos poucos produzindo modos de pensar. A repetição dessas práticas e modos de pensar cria as identidades. Por exemplo, as identidades masculina e feminina foram e estão sendo produzidas, e muitas dessas afirmações e negociações se perpetuam até hoje. O que propomos sempre é uma pluralidade de ideias. Eu não busco fechar ou concluir nada, apenas trazer novos pensamentos, ou pensamentos que muitas vezes temos, mas deixamos de lado por achar que algumas coisas simplesmente são como são. A ideia aqui foi apontar para uma forma de conceber a identidade, que a identidade é criada a partir de representações simbólicas, ou seja, por meio dos símbolos, e que partindo dessa linha essencialista, essas identidades foram construídas e são afirmadas a partir de caráteres biológicos ou históricos. Muitas vezes buscamos nossa identidade a partir de representações de como nossos corpos são ou deveriam ser, de como aqueles que viveram antes de nós eram ou de como nós achamos que eles eram, a partir de histórias muitas vezes até inventadas. Fica o questionamento. Podemos definir nossas identidades a partir desse caráter essencialista? Podemos simplesmente dizer que somos ou devemos ser homens sem sentimentos, cavalheiros fortes de barba e bigode, porque assim foram nossos antepassados ou assim é a nossa biologia? Devemos nos ligar a isso e dizer que nossa essência se perdeu e se perde ao longo do tempo? Bom, ficamos por aqui e para ouvir mais essas teorias da conspiração, continue nos seguindo.